Adriano, só o fechamento, o Denis traz uma visão desse complicado relacionamento que permeou, como ele falou, de 1818 até o século passado, com uma maestria singular, e, digo, bastante convincente. Me convenceu. Isso aí. Muito bem, muito bem. E muito elogiado, por sinal, né? Porque esse texto dele, ele apresentou na Academia Brasileira de Letras e Arte do Cangaço, e todos, de forma unânime, elogiaram esse trabalho que ora agora publicado. Então, é importante que aqueles que não conhecem procurem, porque é uma temática muito importante a ser estudada e aprofundada. E também lembrar, né, enfatizar que essa coletânea ela traz muito coronelismo, muito cangaço pré-lampiônico, porque Lampião é biografado, aí a gente sabe que existe inúmeras biografias. Tem sobre Lampião, tem também, inclusive, breve estaremos aí com alguns convidados, como Luiz Rubem, o próprio Denberg, falando sobre Lampião, fizeram textos voltados para o cangaço lampiano, mas temos também coronelismo, como Leonardo, na Hecatombe de Itacaratu, messianismo, com João Batista, ou seja, isso aqui é uma mescla de vários textos, né? de vários artigos que tem nesse trabalho, que pode dar um norte para quem quer aprofundar mais sobre uma determinada temática. E aí, continuando, o próximo é o Frederico Pernambucano de Mello. Eu conversei com ele ontem, quero desejar a ele melhoras. Ele vem aí tendo problemas de saúde, mas já está melhorando. Já aí para o livro dele, que hora era para ter saído agora dia 2 de março, e aí ele teve que adiantar para o dia 16, e agora o lançamento do Guerreiros do Sol ficou para o dia 23 de março. Então, ele vem aí nessa luta com esse livro, e não é fácil, eu passei por isso também, esse livro atrasou muito, era para ele ter saído no fim de 2022, veio sair agora em 2023. Então, quando a gente vê um trabalho feito, pensa-se que é fácil, mas o caminho para se chegar a isso é muito complicado. Então, não é aquele céu como a gente pensa que é construir um trabalho, uma obra, e principalmente uma dessa com várias mãos. Então, é um momento, sim, da gente confraternizar, da gente estar feliz por esse trabalho concluído, realizado, e imortalizando através de vocês nas nossas falas, e aproveitando o momento de forma simbólica mesmo, para aqueles que nos assistem poderem entender melhor o que é este trabalho. Então, ao Frederico Pernambucano de Mello, quero agradecer pela participação dele, onde ele traz uma crônica belíssima, que ele denomina como a Lei de Curisco. É uma passagem que há de uma visita dele lá em Pão de Açúcar, e de forma como ele sempre escreve brilhantemente, uma narrativa poética. Eu fico até suspeito de falar, e eu deixo o Leonardo complementar um pouco, porque ele leu também essa crônica, e ele pode dizer alguma coisa, até porque o Leonardo conhece, inclusive um livro que ele publicou recentemente do pai dele. O Frederico tinha um contato com essa obra em relação ao pai, que
me entrevistou também. Então, o Leonardo tem uma ligação com o Ciato, no caso, é o seu pai ou o seu avô, Leonardo? Meu avô, meu avô. Né? Então, essa ligação que tem do Ciato, o Frederico, você já o conhece de longa estrada, e aí é melhor você falar que você o conhece bem, viu esse texto, e você pode dizer alguma coisa para que a gente passe a seguinte, e aí depois vai ser o Francisco Laurindo, que vai falar também aí sobre o Davi Bernardino de Carvalho Sá, uma defesa que ele faz, um texto também relacionado a questão Carvalho Pereira, principalmente, que ele tem a ver com o Antônio Quelé, o Davi Bernardino, enfim, esse garoto aí, como diz, de 20 e poucos anos, vai também aí nos presentear com o seu texto, sua narrativa. E aí eu deixo o Leonardo falar, aproveito para dar boa noite ao Guilherme Machado. Boa noite, gente. Me atrasei porque fui para a roça, mas estou aqui. Beijo para todos. Beleza. E o Guilherme traz um texto sobre Paulo Colher, e ele também vai falar alguma coisa. Então é com você, Leonardo. Bom, como o Denis estava falando há pouco tempo, tem coisas que a gente não deve adiantar para o leitor, até porque vai tirar a graça da coisa, né? Mas o texto que o Frederico Pernambucano de Melo trouxe para essa antologia é bastante interessante e tem como foco digamos assim, a fidelidade, a confiança que o chefe cangaceiro tinha do seu, entre aspas, subordinado cangaceiro, né? Membro do seu bando. O Frederico esteve, salvo engano, no ano 2005, por aí assim, em Pão de Açúcar, e lá teve contato com um ex-cangaceiro e ex-policial também, e ex-soldado da polícia. Esse cangaceiro, posteriormente membro da polícia, contou ao Frederico como Corisco exigiu dele uma comprovação da lealdade que seria, no entendimento de Corisco, necessária. E essa demonstração de lealdade consistia na demonstração digamos assim, no dever de eliminar determinada pessoa que era amigo, que era essa pessoa amiga do cangaceiro. E essa ordem de Corisco, dada a um dos membros do seu bando, a esse cangaceiro, posteriormente policial, levou a uma mudança de vida do cangaceiro que se tornou policial. Eu entendo que não devemos adiantar mais do que isso. Deixar o leitor na curiosidade e ir lá no texto do Frederico e descobrir como é que era a lei de Corisco. Muito bom, Leonardo, muito bom. Então, aí, dando sequência aos autores, agora vamos conversar com o Francisco Laurindo, meu primo aí de Mirandiba, um jovem. Eu imagino que ele botou a mão na testa ali, ele está nervoso. Mas não se preocupe não, meu primo, que aqui ninguém está defendendo tese de mestrado, não. Que esses dias eu acompanhei a tese de mestrado de um amigo meu aqui do Ceará. Disse, rapaz, isso não é uma tese, não, é um massacre que estão fazendo com o pobre do rapaz. E aí esses trabalhos acadêmicos é sempre assim, é uma cobrança extrema de uma coisa que às vezes a gente fica sem entender. Então aqui, meu primo, você fica à vontade, você que fez um belo texto aí, um texto que vem da alma, porque você é bisneto do Davi Bernardino de Carvalho Sá, você que é aí do Tupanaci, da minha terra querida,
Santa Maria do Tupanaci, ao qual aproveito, mando um abraço a todos. E assim como você, eu sou dos Laurindo também, não carrego o nome, né? Mas somos dos Laurindo, e essa terra amada aí que eu amo tanto, a terra da minha mãe, Santa Maria do Tupanaci, hoje pertencente a Mirandiba, acredito que pertencia antes a São José do Belmonte, que é a terra que minha mãe nasceu. Então, eu fico muito feliz com a sua presença, como primo, como sangue, assim como Denis, mas também como escritor, pelo seu belo trabalho, mesmo jovem aí, um estudante do curso de História, mas que nos serve de exemplo pelo que você, ora, fez e abordou. Então, eu quero que você fale um pouco do seu trabalho para aqueles que estão nos assistindo ou irão nos assistir, possa conhecer melhor a você, a sua pessoa e aquilo que você colocou no seu artigo. É com você, meu primo. Microfone, Francisco. Boa noite a todos envolvidos. Como é que eu posso falar? Primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer a Adriano pelo convite, a Denis também pelo incentivo. Quase que eu não participava, quase que eu pulava, botava um pé atrás, né? Mas eu fico muito feliz, para mim é uma honra poder estar participando dessa coletânea, né, com nome já com toda uma trajetória atrás, como Adriano falou. Eu sou mais novo, sou o caçula dessa coletânea, né? Em relação ao artigo, o que é que eu posso falar, né? A pessoa de Davi, ele ainda é um mistério, ainda chega a ser um mistério na família, porque ainda tem muito a se pesquisar a respeito dele. Ainda tem muita coisa a se descobrir, né? Mas pela oralidade familiar, pelas histórias que eu aprendi com meus tios, netos dele, né? Sou trineto pelo lado paterno, tataraneto pelo lado materno. Eu cresci escutando histórias, né, relacionadas ao conflito entre Pereiras e Carvalhos, a respeito de Davi, a respeito da família de Davi. Mas a gente precisa mostrar, o artigo ele tem um objetivo de mostrar o Davi, além da personalidade do coronel, além do coronel, né? Porque, por exemplo, quando ele entra no conflito, a partir da morte do primo dele, que ele era primo de Nedo Bachil, né, delegado, ele era primo também de Antônio Quelé, além de primo, era sogro, não tinha como ele não se envolver, né? Ele, indiretamente ou diretamente, ele acabaria se envolvendo. Mas mostrar o homem atrás, né? O homem por trás do coronel. Porque precisamos mostrar, além da figura do coronel, desculpa, faltar a palavra à cabeça, mostrar o homem como um aspecto de seu tempo, como uma figura de seu tempo. Ele não tinha como fugir, né? Ele não tinha como fugir do conflito armado, era algo da realidade dele, da época em que ele vivia, e não tem como mostrar o Davi pela perspectiva da visão de alguém de hoje, porque é um século de distância temporalmente, né? Aí não tem como, nós não podemos ver a figura de Davi com os olhos de hoje. Ele se envolve, né, no conflito a partir da morte de Nedo Bachil, o primo dele, o pai de Nedo Bachil era tio e padrinho de Davi. Ele se envolve no conflito a partir desse momento, onde Antônio Quelé acaba assassinando Nedo Bachil em Serra Talhada, que à época era Vila Bela, né? E no enredo, ao longo da trajetória, Davi acaba ficando entre os suspeitos da morte de outra personalidade muito importante no contexto, que é o genro do Barão, Padre Pereira, né? Ele acaba se envolvendo nesse conflito, fica entre os suspeitos, inclusive passa a sofrer ameaças após a morte de Nedo Bachil, após Antônio Quelé ser inocentado com a ajuda do padre Antero Pequeno.
a família dele passa a sofrer ameaças. Eu imagino o que se passava, eu consigo imaginar o que se passava na cabeça de Davi Bernardino na época, né? Porque ele tinha filhos crianças ainda, crianças pequenas, 10 filhos. Então, é isso que eu imagino que uma pessoa passaria, a carga mental, a carga psicológica, a pressão psicológica que ele passava, né? Nesse momento. Eu vou ser breve, não vou me alargar muito na fala, porque além de estar um pouco ansioso, né? Como o Adriano percebeu, tem um evento me esperando, assim que eu terminar aqui já tenho que correr para lá. Mas é basicamente mostrar o homem, um resumo desse artigo, é basicamente mostrar o homem, a figura de Davi Bernardino, além da figura do coronel. Mostrar Davi Bernardino como homem reflexo de seu tempo, mostrar Davi Bernardino uma outra imagem, né, uma outra perspectiva, além de culpado na morte de Padre Pereira, mostrar uma outra visão, uma visão abordada pelos documentos que a família tem, a respeito das memórias que os netos tinham, que os bisnetos carregam, né? Mas é basicamente isso, eu não vou me alargar muito, até porque o artigo ali já é um artigo curto, então se eu for falar mais é capaz de eu entregar todo o material. Mas eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite, a participar disso, é uma honra para mim estar junto a esses nomes com essa trajetória já bem delimitada. Muito obrigado, viu? Adriano, deixa eu fazer uma pergunta ao Francisco. Francisco, no seu artigo, tem uma carta que teria sido escrita pelo Monsenhor Antero Pequeno, onde ele cita o nome de uma pessoa que seria o responsável pelo assassinato do Padre Pereira, José Cipriano. Você sabe quem era esse José Cipriano? A respeito de José Cipriano, não sei muito. Quem poderia responder melhor seria meu pai. Até porque, nas histórias relacionadas ao conflito, pai tem um conhecimento até maior que o meu. Eu venho na base da pesquisa e pai já vem na base da oralidade, né? Mas eu sei que a família de José Cipriano teve conflitos também com a família Pereira, e isso foi um dos motivos que fez levantarem essa suspeita sobre ele também, né? Ele e o irmão acabaram se envolvendo em conflitos, uns dizem que foi durante uma festa, outros já dizem que foi por outros motivos. Como dizem, né, uma história tem mais de uma versão. Então, além disso, eu não consegui ainda não pesquisei a fundo a respeito de Cipriano, não. Ô Denis, e você sabe quem é o José Cipriano? Não liguei. Nós sabemos. Nós sabemos. Esse José Cipriano era acho que bisavô de Eliseu Gomes, Barra do Silva, aquela região. Sim, de Enio Sá. Oi? Enio Sá. Bisavô de Enio Sá, né? Pronto. Foi vereador de Floresta, assassinou alguém lá na época que ele era vereador. Era uma figura, digamos assim, era o braço direito do Coronel Cazé. Primo legítimo do Coronel Cazé. Mas vamos adiante, Adriano. Vamos adiante. Veja como uma coisa leva a outra, né? E o intuito desse trabalho é isso mesmo. Até eu estava conversando com o Leonardo antes, só basta pegar um texto aqui. Leonardo, vamos ser breve, porque senão a gente vai passar a noite. Já estamos com 1h20 de live. Mas basta pegar um texto desse aqui, a gente passa a noite aqui aprofundando e não sabe onde vai parar. Mas, Francisco Laurindo, você está de parabéns, meu amigo. Você deu uma aula aí. E quem quiser ler e aprofundar, o texto já é curto mesmo, mas você deixou muito bem
conseguiu aí até que o Leonardo lhe fizesse uma refutação interessante. Eu também estava por fora do José Cipriano, mas tinha essa ligação também com o Davi Bernardino. Então, isso demonstra o quanto essa questão Carvalho Pereira ainda precisa ser aprofundada, ela precisa ser estudada. E isso é o que me deixa muito feliz nesse trabalho, nessa coletânea, é os textos aí, ora trazidos pelo João Batista, com o Antônio Conselheiro, pré-Lampione, com o Leonardo Gominho, que traz aí a Hecatombe de Tacaratu, o Julierme, que vai falar de Antônio Silva, o Denis, que também adentra na questão Carvalho Pereira, o Ioni, que fala sobre o Adolfo Rosa Meia-Noite. Pode falar, Lindenberg. Professor Adriano, é uma coisa interessante que eu achei no texto aí do nosso colega, parece uma coisa bem elementar, mas ele diz o seguinte, que as contendas ocorridas entre os Pereiras e Carvalhos somente prejuízo trouxeram às duas famílias. E olha como isso é interessante, porque, na verdade, isso aí é como se fosse um ensinamento para que as populações de hoje visualizem o que ocorreu no passado, que essas contendas entre famílias não levam a nada. As duas famílias praticamente empobreceram e para pagar pessoas para matar uma outra, ou então para poder financiar mesmo a contenda entre elas. Então, eu acho que, apesar de ser uma coisa aparentemente sem importância, mas eu acho essa fala dele no artigo de suma importância. Muito bom, Lindenberg. O artigo dele é um artigo bem da alma, como diz. Ele aí é um descendente direto de Davi Bernardino Carvalho de Sá, e ele coloca também essa relação parental. Eu não vou dar mais spoiler do trabalho dele, porque também existia um certo parentesco de entrelaços de casamentos entre os Pereira e os Carvalho naquela época. Então, quando o Denis coloca que isso é mais uma questão de cunho político, eu também fico convencido, como o próprio Leonardo também diz, olha, o texto deles me convenceu, me convence também, porque eu vejo a questão Carvalho Pereira mais como Adriano, uma questão de política da época, não uma questão diretamente voltada de pessoa a pessoa. Diga, Denis. Adriano, mas aí a questão é política até os eventos de 1916, né? Passou disso aí é questão de fato, realmente não tinha mais o que fazer. Houve a perca de pessoas, né? Mas meramente... O interessante que há exatos 8 dias eu estava na casa de seu Agaús filho de Luiz Padre, né? Que é neto já do Padre Pereira, né? Uma coisa que a gente conversou foi justamente essa questão do Davi Bernardino, né? O que eu sempre ouvi aqui da família, né, que os outros crimes de morte eles assumiam todos, menos o de Padre Pereira, que o de Padre Pereira não foi eles. E eu conversei isso com o Francisco, eu disse, você que está aí no seio familiar de Davi Bernardino, que você é descendente dele e eu não sou, você já ouviu falar alguma coisa? Porque dentro de casa a gente sabe das coisas, né? Você já ouviu falar de Davi ter sido realmente o responsável pela morte de Padre Pereira? Ele, não. Pelo contrário, aqui o pessoal sempre negou, sempre foi atribuído a ele esse crime. Eu digo, pois o que eu sempre ouvi aqui, né, do pessoal que minha avó era da região do Serrote, né, lá de Mirandiba, e assim como meus outros avós também eram primos muito perto. E eu sempre ouvi essa mesma história, né, que todos os outros crimes atribuídos a essa questão aí, cometido pela família Carvalho, eles assumiam, menos a de Padre Pereira. E aí, quando o Francisco começou a escrever esse artigo, eu notei ele, rapaz, com um pé atrás, ele estava um pouco temeroso, né, de escrever, porque realmente, assim, quem está de fora escrever sobre aquele assunto, tem até uma relativa facilidade, mas para quem viveu, a gente, aliás, viveu não, que a gente não chegou a viver, mas a gente pega um pouco da carga dessa questão, né?
E a gente fica com medo também de mexer em vespeiro. Às vezes aquele negócio tá ali quietinho e a gente fica com medo de falar uma bobagem, alguma coisa, e reacender uma coisa que está dormente. E eu futuquei um pouco o Francisco para ele fazer essa tese dele, que foi uma tese que eu sempre ouvi aqui, mas que estava no esquecimento. E ele com cartas, com provas, muito material, né? Ele tem uma carta, não sei se é entre não recordo bem, se é entre o Monsenhor Afonso Antero e Davi Bernardino, né? Com Davi Bernardino negando a autoria desse crime, né? Então isso aí eram coisas que precisavam ser explanadas, né? É o outro lado da história, que a gente não tinha tanto que, aliás, que não tinha tanta visibilidade, né? Eu achei muito importante e incentivei realmente ele como historiador, não é, para ele já ir cunhando esse caminho. Ele é muito novo, ele tem o quê, Francisco? 24 ou 23 anos? 23. E quando tiver da idade da gente, 23. Aí quando tiver... Não, eita meu Deus. Pois é, quando tiver da idade da gente, ele já vai estar um historiador que vai dar banho na gente, né? Mas é isso, Francisco. Eu parabenizo você pelo texto e pela coragem que você criou, né? Você estava temeroso, mas isso aí foi... eu tenho plena certeza que não ofendeu ninguém, deu sua versão, que é a versão que eu sempre vi, sempre conheci também, e é isso aí, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Denis, pela complementação, Francisco Laurindo também. E aí agora eu vou dar sequência. Eu quero aproveitar e agradecer ao Geraldo Maia, membro lá da SBEC, lá do Mossoró, a Sociedade de Estudo Brasileiro do Cangaço, a SBEC, e ele teve essa singela participação. Eu tive a oportunidade de conhecer o Geraldo Maia, lá em Felipe Guerra, no estado do Rio Grande do Norte, e foi uma felicidade por conhecer não só ele, como a Derbal, entre outros, que estavam lá nesse evento que houve em Felipe Guerra, onde eu tive a oportunidade de estar em um seminário de cangaço, muito rico, por sinal, e aí eu aproveitei e fiz um convite ao Geraldo Maia para participar desta coletânea. E o Geraldo nos brindou com um texto sobre as mulheres no cangaço. E é um texto espetacular, aí com mais de 20 páginas, e ele nos brinda com um texto belíssimo sobre as mulheres do cangaço. Eu vou deixar o Lindenberg para comentar, me desculpe, esse texto, já que o Geraldo não está aqui presente, eu vou pedir um colega que leu também, eu também aproveito para agradecer ao Lindenberg por essa resenha que ele fez da obra aí, brilhante, e eu a publiquei na internet, esse resumo que ele fez de um por um, porque só ler em si já é um grande trabalho, e ler e depois escrever sobre o que leu é um trabalho maior ainda. Então, eu aproveito esse momento para agradecer ao Geraldo Maia, qualquer hora estamos aí em Mossoró, nos abraçando, e fica aqui a minha eterna gratidão por essa participação do trabalho dele com o título As Mulheres do Cangaço, ao qual eu deixo o Lindenberg fazer aí uma pequena fala sobre o mesmo. É com você, meu amigo. Pois é, companheiros, realmente o Geraldo Maia, ele tem se destacado nesse mundo de escritas do cangaço, porque ele faz um trabalho muito minucioso em relação ao envolvimento dessas mulheres propriamente no cangaço. E ele chega a dizer uma coisa interessante, que é preciso que a gente observe bem, que, na verdade, essas mulheres que tinham todas essas dificuldades, muito mais do que os homens, na verdade, não eram cangaceiras, não eram bandidas, mas eram amantes de cangaceiras. E aí ele faz uma lista sensacional, bastante interessante, sobre as inúmeras mulheres que participaram do mundo do cangaço como amantes, com seus respectivos amantes. Interessante que ele também coloca
todos os apelidos que Maria Bonita recebeu, né? Santinha, de Maria do Capitão, Maria de Dé, que é o nome de batismo dela, e chegar a dizer que, na verdade, Maria Bonita só passou a acatar esse nome um dia depois da morte dela. E o interessante é que a gente chega a adentrar, a gente passa a imaginar como realmente tiveram dificuldade essas mulheres. A maioria delas já tinham dificuldade mesmo antes de entrar no cangaço, porque tinha uma vida humilde, tinha uma vida difícil, onde realmente os seus patriarcas não tinham condição de dar educação, de dar saúde, e etc. E depois elas ingressaram no cangaço, talvez achando que fosse uma aventura interessante, onde elas iriam encontrar a liberdade. E, na verdade, tudo isso foi um grande engano, onde elas realmente passaram muitas dificuldades, como se sabe, como existem muitos relatos. Muitas, infelizmente, morreram durante os combates, durante as perseguições, e a grande maioria conseguiram ultrapassar essa fase do cangaço, e se não tiveram a felicidade plena, pelo menos reencontraram novamente um pouco de alento, inclusive com a formação de novas famílias e passando a criar e educar dignamente os seus filhos. O básico, mais ou menos, do que diz Geraldo Mato Nascimento, é isso. Muito bom, amigo Lindenberg. Eu quero dar boa noite aí, chegou aí o Júnior, o João Almeida. Júnior está aí tentando ajustar a câmera, mas João já está aqui. O Júnior já conseguiu aqui da entrada dele. Logo, logo eu passo para o João. O João está aqui também, está presente. Boa noite, João. Boa noite, Júnior Almeida. Nós estamos aqui em 10. Nós falamos um pouco do seu prefácio, João, mas logo, logo eu dou a palavra para você falar um pouco do seu prefácio. Muito elogiado, por sinal. Mas agora eu vou dar continuidade com o amigo Gilmar, meu amigo Gilmar Teixeira. Grande Gilmar, saudade de você, meu amigo. Estivemos aí em Serra Talhada, em Piranhas, em Paulo Afonso, e para mim, na vida, foi um prazer conhecer uma pessoa como você, meu amigo. Você é um cara muito bacana, um grande historiador. E foi uma felicidade enorme tê-lo como convidado também na Academia Brasileira de Letras e Arte do Cangaço. Quero lembrar isso aqui também. Estamos no meio entre confrades, o Denis, o Luiz Rubem, o Júnior, o Leonardo e o Gilmar, ao qual eu mando um abraço a todos da academia que ora estejam nos assistindo, um abraço a todos os confrades e confreiras da ABLAC. E aí eu aproveito para falar com você, Gilmar, e agradecer sempre pelo seu incentivo, pela sua contribuição para com esse trabalho. Você nos brindou aí mais uma vez com um texto onde a gente fica aí nessa, quem matou Delmiro Gouveia, e você martela de forma assim brilhante, corajosa, que eu sei que muitos não gostam do que você coloca como historiador, mas é bom que aqueles que nos assistem entendam que o papel do historiador é mostrar a história. Infelizmente, muitos não gostam de ver e ouvir o que a história é. Infelizmente, a história não é uma coisa como a gente imaginava que fosse. E o historiador tem esse papel de ser neutro, de ser imparcial, de mostrar a verdade. E muitas vezes, Gilmar, eu observo que os seus trabalhos eles criam uma polêmica para cima de você, uma perseguição, mas fique sabendo, conto comigo, conto conosco para o que for necessário, porque você está de parabéns pela coragem, pelo trabalho e a ousadia que você faz de pôr nas entrelinhas muitas coisas que o tempo e as pessoas quiseram apagar, mas o historiador está aí para não deixar que isso ocorra. Então, eu só tenho, Gilmar, lhe agradecer por todo o seu trabalho, não só por essa participação nessa singela coletânea ao qual você nos brinda. Você que é um historiador aí gabaritado, quando se fala nos gabaritados, você nos honra com sua presença. Um forte abraço, Gilmar, e um abraço aí à Bahia, você que está na Bahia. Um forte abraço a todos e a palavra fica com você, meu amigo. Obrigado, Adriano.
Está me ouvindo, Adriano? Estamos. Pode falar. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, do prazer, da satisfação de participar dessa coletânea, de tanta gente boa e um simples historiador, escritor no meio de vocês. Isso é uma grande honra para mim. E principalmente esse artigo, que não é nada mais do que um resumo do meu livro Quem Matou Delmiro Gouveia. Então, o nosso artigo é O Assassinato de Delmiro Gouveia, um crime quase perfeito. Quase perfeito até o momento que eu comecei a investigar, a pesquisar, e coloco as figuras dos cangaceiros Luiz Padre e Senhor Pereira na cena, no Teatro. Fato esse que criou muitas polêmicas, principalmente com a família de Senhor Pereira e Luiz Padre, que não aceitaram essa versão. Mas, como todos nós sabemos, que Senhor Pereira e Luiz Padre teve uma vida pregressa, com diversos assassinatos, inclusive gravado o doutor Amauri, tem gravado, hoje está esse espólio na mão de Carlos Elídio, que posteriormente ele vai nos presentear com essa gravação, onde diz que o senhor Pereira confessa a ele, só o senhor Pereira, 71 crimes, e ele diz na gravação que Luiz Padre teve muito mais do que ele. Você imagina qual é a diferença de eu associar os dois ao crime de Delmiro Gouveia com tantos assassinatos praticados. Então, muita gente não aceitou essa versão, mas é uma versão pesquisada, documentada, analisada friamente, e eu trago à tona para que as pessoas realmente, a partir do momento que se fale hoje da vida de Delmiro Gouveia, não deixar de analisar e pesquisar a participação do senhor Pereira e Luiz Padre no assassinato de Delmiro Gouveia. É uma polêmica? Mas são fatos que, na minha pesquisa, na minha investigação, eu cheguei à conclusão que eles dois participaram desse crime, levado pelo seu primo, o capitão Firmino Pereira, que chegou a ser prefeito de Triunfo, posteriormente, após a morte de Delmiro Gouveia. É um livro polêmico? É um assunto polêmico? Se você for analisar friamente, todos os livros que falam do senhor Pereira, de Frederico, Fernando de Mello, todos eles colocam a figura do senhor Pereira na cena do crime. Não diz, ele estava lá, mas está lá. Se você pegar Guerreiro do Sol, está lá a fotografia de senhor Pereira e Luiz Padre na época do assassinato de Delmiro Gouveia. Se você for atentamente ver as declarações de Rósio Moraes, ele diz textualmente, nas entrevistas dele, que quem estava lá para matar Delmiro Gouveia era o senhor Pereira e Luiz Padre. E eu trago esses fatos nesse artigo. É um artigo resumido, porque para que você possa saber mais sobre esse assunto, você tem que ler o livro Quem Matou Delmiro Gouveia, que, inclusive, o senhor professor Pereira é um dos distribuidores, o Adriano é também um distribuidor, que está à disposição de todos. Mas eu trouxe para essa coletânea apenas um pequeno resumo de tudo, que eu não poderia escrever tudo dentro de 10 páginas. Então, é um resumo, está à disposição, eu estou aqui também à disposição para que se possa tirar dúvidas. E é como o Júnior disse, eu fui seguido por muita gente, por muitos pesquisadores, familiares. Inclusive, eu fui até corajoso de passar essa coletânea, até pelo fato de ter a metade dos escritores ser da família do senhor Pereira. Mas a minha mensagem é o seguinte: vamos analisar, vamos estudar, vamos ler. Não vamos tirar conclusões precipitadas apenas no calor, na defesa da família, mas sim na defesa da história. É isso que eu tentei passar nesse artigo. Resumidamente, está aqui. Quem quiser saber mais, procure o livro com o Adriano, com o professor Pereira, Quem Matou Delmiro Gouveia, que está mais extenso, então está todo esse crime de A a Z, está presente nesse livro. Então, Adriano,
Leonardo Gominho, que fez essa revisão, meu obrigado, meu agradecimento de participar, de estar junto com todos vocês. E, Adriano, as próximas coletâneas, pode ter certeza que eu estarei presente, porque fazer parte desse grupo é uma coisa formidável. Estar no meio de pessoas tão boas, importantes, honestas, sérias, com a história nordestina brasileira, será sempre um prazer estar com você. Obrigado, viu? Estou aqui à disposição para qualquer pergunta, qualquer... Gilmar, eu lhe agradeço. Foi bom você lembrar do Amauri. Eu vou dar um foco aqui em mim. Eu estou aqui em casa, está ali o quadro do Amauri com o Virgulino Ferreira, o Lampião. E hoje, precisamente hoje, fazem 2 anos que o Amauri faleceu. Eu vi, inclusive, o Carlos Elídio postar no Facebook uma mensagem lembrando desses 2 anos de saudade, e passou rápido. Então, eu aproveito, mando um abraço para o Carlos Elídio, nosso companheiro, confrade lá na academia, uma pessoa maravilhosa, tive o prazer de conhecer e converso com ele às vezes, e é um cara muito bacana. Daí dá para se ver o que foi o Antônio Amauri, que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas é um escritor fora do sério, uma pessoa unânime no meio, e está aí o quadro, né? Você cita o Antônio Amauri no trabalho dele, onde você traz o seu trabalho em relação a Delmiro Gouveia, e é importante sua fala que as pessoas que nos escutam nesse momento, né? Você falou em Pereira, eu estou tentando descobrir qual o Pereira que eu sou, né? Até eu já brinquei com o Denis, só para eu descobrir, porque na parte do meu pai, a minha tetravó é Pereira, então eu tenho uma ligação com a família Pereira, não sei se é a família Pereira do Pajeú, mas independente disso, nós temos entrelaços, nós temos amizade e respeito a todos da família Pereira. Inclusive, quero mandar um abraço para o primo Zenon. Esses dias mesmo eu falei com ele comprou o livro, parabenizou, elogiou. Então, aquelas pessoas que pensam, muitas vezes, quando nós conversamos sobre a questão Carvalho e Pereira, por exemplo, as pessoas pensam que a gente ainda vive aquilo do passado. Pelo contrário, nós nos confraternizamos, nós nos gostamos muito, conheço muitas pessoas da família Pereira, tem muitos deles que é Pereira e Carvalho, e infelizmente aqui ficou para trás, como tão bem colocou o Lindenberg. Essas questões só nos trouxeram prejuízo. E veja que eu estive agora no Cariri Cangaço de Serra Talhada, na casa do Barão do Pajeú, em todos os redutos da família Pereira. Inclusive, eu mando um abraço para Joaquim Quinca Pereira, que é uma pessoa maravilhosa, primo. Ou seja, eles são pessoas maravilhosas. Então, não existe hoje, graças a Deus, entre Carvalho e Pereira mais nada. Pelo contrário, existe uma relação de respeito entre as duas famílias e um amor mútuo, um respeito mútuo. Tive o prazer de estar lá na casa de Antônia Caissara e a casa do Barão. Fui muito bem recebido por todos eles. São membros da família Pereira. Eu lá, como membro da família Carvalho, muito bem recepcionado. Então, só tenho a agradecer, e isso daí fica para a história. Então, eu entendo quando você coloca essa relação que houve da participação, supostamente, onde você prova, através de seus documentos históricos, da participação de senhor Pereira Luiz Padre na morte de Delmiro. Isso é uma visão do historiador. Não é? É até bom que é um historiador que não é de família A nem B. É um historiador neutro, que vê o que pesquisou. E aqueles que acharem que é diferente, façam o seu contraponto. Mas a gente tem que respeitar o historiador. Eu sei que você passou por várias críticas e polêmicas e até ameaças. Né? Tem cabos que dizem, rapaz, eu quero ver se cabe dizer isso aqui. Você teve Serra, todo mundo respeitou, Redutos Pereira. E é isso que o historiador merece, que é o respeito. Eu sempre tenho colocado aqui que a gente tem que falar mais do coronelismo, que há ainda um receio, um medo de se falar nos coronéis, porque a história ainda é muito recente, está muito próximo ainda. Mas vocês, como historiadores, têm esse papel e têm esse dever de contar a verdade. Ou então não se inventa de ser historiador. Se você tem medo de falar,
quer ocultar alguma coisa da história, não entre nesse meio, porque para estar lá, só para dizer que escreveu um livro, fez uma obra, mas fica ocultando coisas que um historiador tem um papel e a função de cumprir, de falar, né? Você não entra nesse meio, é melhor você ficar quieto. Então, Gilmar, você é um cara que está de parabéns. Sei que você está fazendo outros trabalhos. Não me esqueci do Dilermano, ainda vou ter esse livro, e esse livro ainda vai ser reeditado. A história de Euclides da Cunha é uma coisa fantástica, e eu tenho certeza que futuramente você nos brinda aí com um excelente trabalho. Então, agora eu vou dar continuidade, mas eu deixo a palavra em aberto para quem quiser falar alguma coisa. Está em aberto antes que eu possa concluir. Já deu Adriano, só complementando. Aqui o quadro, né, do Amauri. Então, hoje eu aproveito para homenagear o saudoso Antônio Amauri e parabenizar a todos por esse momento, que isso aqui é um momento muito importante na história da literatura do cangaço, brindando com essa obra ao qual todos nós estamos nela. Está aí, ó, o Lampião na contracapa e a imagem de Lampião em 1926 aqui no Cariri, em Juazeiro do Norte. Eu deixo a palavra aberta antes de dar seguimento para o próximo, e aí a gente continua. Só complementando, Adriano. Pode complementar. Pode complementar. Esses dias, o nosso confrade, o Denis, estava lá com Agaúzo, filho de Luiz Padre, e eu fiquei doido para mandar perguntar se já estavam aceitando já e tal, porque... Mas eu fiquei assim, estava lá fazendo visita, é até chato tocar nesse assunto lá, mas eu creio que hoje ele já tem uma opinião mais balizada a esse respeito, até pelo fato de no Cariri Cangaço do Barro, eu fui proibido de fazer uma palestra lá, porque a família de Luiz Padre fez aquele contraponto. Ou eles, ou eu. Eu não pude ir para essa palestra, e teve uma palestra lá que foi feita por doutor Leandro, contestando toda a minha versão. Mas ele, como um ser humano especial, um cara de alto nível, estudou, pesquisou e reconheceu, e hoje ele é um dos meus maiores incentivadores, que assumiu publicamente, dando entrevista, fazendo gravações em grupos de coisas, que o senhor Pereira realmente e Luiz Padre estavam realmente na morte de Elmiro Gouveia. Isso é uma coisa que você vê o quanto as famílias vão mudando de opinião a partir do momento que começa a levar a sério, a pesquisar a coisa com mais seriedade. Então, o doutor Leandro Cardoso é esse exemplo, que hoje admite realmente a participação de senhor Pereira, para você ver, que fez uma palestra em contraponto à minha tese de participação do senhor Pereira e Luiz Padre na morte de Elmiro Gouveia. Então, eu pergunto a Deus, ele chegou a conversar sobre isso lá? Ô, mestre Gilmar, eu agradeço a você por não ter me colocado nessa fria aí, viu? Porque depois dessa questão, eu acredito que eu tenha sido o primeiro Carvalho a entrar lá na casa de seu Agaúz, né? O filho de Luiz Padre. Até você comentou que foi corajoso de ter colocado esse artigo nessa coletânea, que tem metade é parente de senhor Pereira e Luiz Padre, mas não. Aqui tem eu, Adriano e Francisco Laurindo, que somos do outro lado, né, da história. E eu fazendo um artigo sobre a gênese dessa questão do Pereira e Carvalho, o Francisco Laurindo falando diretamente sobre a morte de Padre Pereira, Adriano saiu pela tangente e falou de livro, né? Mas aí você entrou no bolo do negócio, né? Você não está só não nisso aí, mas sempre com todo respeito, tudo, mas eu eu conversei muito com o seu Agaúz lá no Dianópolis, mas a gente falou muito pouco nessa questão. Aquela coisa, eu um pouco receoso de entrar na questão, e ele acredito que a mesma coisa, né? Então eu vi punhal de senhor Pereira, aliás, de Luiz Padre,
tirei fotografia com o punhal de Luiz Padre, com o seu Agaúcho, foi muito bem recebido, diga-se de passagem. Inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante é que ele me apresentou a secretária dele, dizendo, olha, ele é lá do sertão, é gente da nossa família. Aí eu achei graça e disse, eita, meu Deus. E outra coisa interessante é que seu Agaúcho, ele é casado com uma Volney, né? Existe uma outra questão, né, de Luiz Padre e senhor Pereira, quando foram para lá, para Goiás, né, o São José do Duro, que foi com o coronel Abílio Volney. E quando ele me disse, né, que a esposa dele era Volney, eu achei graça e disse, então estamos todos entre amigos aqui, né, porque tava um Carvalho, um Pereira e uma Volney. Mas a gente não entrou não adentrou esse tema das questões, não. Isso aí eu não nem perguntaria. Você já está aceitando? Não, isso aí jamais. Tranquilo. Você sabe que a finalidade não é jogar a família na coisa, não é a história. A história tem que ser contada. Claro, A minha intenção não foi denigrir a família Pereira, que afinal de contas eles foram cangaceiros, não só aqui no nosso sertão nordestino, mas em Goiás, em Minas Gerais, continuaram a vida criminosa nesses estados, e lá, inclusive, foi muito mais perto do que aqui no Nordeste. Precisa até de um estudo até muito aprofundado a respeito disso. Entendeu? Aproveitando a deixa aqui, eu quero mandar meu abraço aqui ao meu amigo Guilherme, aí de Serrinha, que poucos de vocês conhecem, mas Guilherme é uma das figuras mais importantes no estudo não só do cangaço, como da vida de Luiz Gonzaga, do cordel, da música nordestina. Para que você não saiba, o nosso amigo Guilherme, ele tem 4 museus dentro da sua propriedade, dentro da sua museu. E Luiz Gonzaga, com todo o seu acervo que ele conseguiu durante 30, 40 anos sobre Luiz Gonzaga, um museu do rádio brasileiro, desde do primórdio do rádio até os dias de hoje, um museu sobre o cangaço e um museu sobre cantadores de vaquejadas. É um grande incentivador, um museu enorme, inclusive eu até chamo ele até de Pablo Escobar, de brincadeira, pelo fato do museu dele ser dentro de um muro acabado, mas quando você entra lá dentro é mansão, Ô, Gilmar, boa noite a todos. Gilmar, acabou. Guilherme, já que o Gilmar fez a sua apresentação e Me você apresentou. é o próximo a falar, então, dando seguimento aí. Um abraço a Luiz Rubens, viu? Só para terminar minha fala, não posso deixar de... Deixa o Gilmar terminar, Adriano. Eu não posso deixar de agradecer a Luiz Rubens, que foi um grande incentivador na feitura desse livro, na pesquisa. É quem está sempre me trazendo os novos documentos. Inclusive, Adriano, a 3ª edição já está sendo feita de primeira mão, já com novos documentos, novos fatos que vão chegando a cada dia. E aproveitar, Leonardo Gominho, você, não faço o livro sem você revisar mais não, viu? Se prepare para revisar essa terceira edição, com mais documentos, com mais novos fatos, e realmente vai chegar a uma conclusão que realmente foram essas 2 figuras os responsáveis pelo assassinato do primeiro governo. Pode ter certeza disso. Então, meu abraço. Fica aí à disposição de vocês para o que precisar, para o que tiver alguma dúvida, podem me chamar no privado. E fica, Adriano, o meu agradecimento, meu abraço, e sempre à disposição de todos, do grupo. Opa, Gilmar. Um abraço de todos. Gilmar. Agora eu vou falar um pouco, Adriano, agora. Primeiramente, em primeiro lugar, o meu beijo no coração do meu amigo Gilmar Teixeira, que é meu vizinho aqui em Feira de Santana, e outro beijão para o mestre Luiz Rubens, que são pessoas aqui da Bahia que a gente está sempre junto. E hoje à tarde eu me emocionei, gente, com um texto do meu amigo aí, que eu não conheço ainda, estou conhecendo agora, Idenberg Sena, falando da coletânea, e quando chegou lá, ele cita Guilherme Machado 2 vezes, chegou a me emocionar. Eu não vou ficar falando aqui para não molhar o óculos.
Falar de Pau de Colher um pouco para vocês. Pau de Colher é uma região pobre aqui, gente, fica entre Juazeiro da Bahia, Petrolina, indo para o Piauí, na cidade de Casa Nova. E eu lendo no livro do doutor Estrela, eu disse, meu Deus do céu, existe isso? E aí me mandei para lá, para Casa Nova, para ver se achava alguma pista de Pau de Colher. Realmente achei o local, mas não achei nada de... O local horrível. Não achei nada de prova, um osso, alguma coisa. Mas o local lá é feio. É feio de dar medo. A gente passa o dia todo viajando daqui até Casa Nova, você sai daqui às 5 horas da manhã e vai chegar lá em Pau de Colher por volta de 5 horas da tarde. E não tem conforto nenhum para você ficar. Eu procurei alguns colonos lá, alguns nativos, e depois voltei para Casa Nova. Fui atrás dos Estrela, que realmente foram o criador do livro de Pau de Colher. E aí peguei, como é que diz, prova de alguém, mas muito vaga. Me baseei muito, foi no livro do Estrela. E, mudando um pouco de assunto, está lá escrito, se for delinear tudo, o nosso amigo Lindenberg Senna já fez isso, não sei se foi hoje à tarde, eu sei que o Adriano postou, e eu fiquei muito satisfeito em ver lá a matéria que ele fez. Daria para se fazer um livro, Lindenberg. E agradecer a todos que estão aqui, e que também já tem quase 2 horas de live, né, gente? Deixar os próximos falar. Quero agradecer a todos. Beijão para todos. Muito obrigado. Passa a palavra aí para o mestre. Muito obrigado. Eu vou dar sequência